Atos capítulo 13. Enquanto você acha o texto, pedir meu amor aqui, aumente só um pouquinho o roxinho, só um pouquinho mesmo. Tá bom, tá ótimo. Todos nós sabemos que nascemos com um propósito. Nós nascemos com uma finalidade. Deus não nos criou à toa. Eu disse uma vez, disse duas e vou dizer mais uma vez. Deus não te criou com o propósito de você ser feliz. Por mais assustador que seja. Deus não te criou com o propósito de você ser bem-sucedido, bem-sucedida. O Senhor te criou para a glória dele mesmo. Você e eu fomos criados para louvor da glória dele mesmo. Há uma finalidade. Nós fomos criados para louvor da glória de Deus. Talvez haja uma coisa que você não saiba também. Muitos se perguntam: já que eu fui criado por Deus para glorificar a Ele, como eu glorifico a Deus? Como eu glorifico o Senhor? De que forma posso eu glorificar ao Senhor? E eu te digo que essa pergunta é uma pergunta bem pertinente. Muita gente está no meio do corpo, mas não sabe qual é o seu papel dentro do corpo. E Deus te colocou dentro do corpo com uma finalidade específica. E para isso, Ele te deu dons. Uma vez eu ouvi alguém dizendo: eu não tenho dom para nada. Você se engana, você tem dons. Você pode não saber o dom que você tem. Você pode não reconhecer o dom que Deus te deu, mas Deus te deu dons. Pastor, isso está na Bíblia? Claro que está. Efésios capítulo 4, versículo 7 e 8 diz: a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Talvez você não tenha entendido o texto, mas vou traduzi-lo de uma forma simples. Quando o Senhor subiu ao alto, levou cativo o cativeiro do homem, Ele concedeu dons para mim e para você. Você entendeu isso? Deus concedeu dons para mim e para você. Eu preciso te dizer algo. A igreja funciona através e pelos dons que o Senhor distribuiu a todos nós. Nem todos são pastores, nem todos são diáconos, nem todos são profetas, nem todos são apóstolos, nem todos dirigem louvor, nem todos pregam, nem todos cantam, nem todos. Ninguém faz a mesma coisa que o outro. Nós temos um papel específico dentro do corpo. Minha pergunta para você essa noite é: qual é o teu? Deixa eu ler esse texto com vocês, capítulo 13, o livro de Atos dos Apóstolos, 13.
O texto diz assim: na igreja que estava em Antioquia, na igreja que estava em Antioquia. Em Antioquia havia uma igreja. Alguns dos apóstolos havia implantado uma igreja, ou parte da igreja em Antioquia. Havia um povo que se chamava igreja e estava em Antioquia. E a Bíblia diz claramente que nessa igreja havia alguns profetas, mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Nígio, Lúcio Cirineu e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca. E também estava lá Saulo. Havia profetas e mestres. Nem todos eram profetas, nem todos eram mestres. Mas havia. Versículo 2. E servindo. Diga, servindo. Você sabe qual é o maior erro nosso como cristão? É esperar que o dom aflore antes de servirmos. Primeiro a gente quer ser reconhecido como, para então servir. A qualidade da igreja atual é: reconheça-me que eu sirvo. Me dê status que eu faço. Me dê direitos e eu aconteço. Não. A Bíblia diz que servindo eles ao Senhor, eles estavam servindo. Por quanto tempo? Não sei. Em que área? Não sei. Tinha profeta, tinha mestres. Aliás, Paulo era um mestre entre eles. Mas todos eles estavam servindo. Todos eles estavam imbuídos numa única razão: servir ao Senhor na igreja, através da igreja. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Você quer ouvir uma coisa interessante? O Espírito Santo ainda fala no meio da igreja. Nós é que não ouvimos. Quando a igreja entende que servir ao Senhor é mais do que ser reconhecido como ou para, o Espírito Santo fala à igreja. Aleluia, glória a Deus. Tem gente que pergunta, aliás, tem gente que diz: eu não sei o dom que eu tenho. Não saberá se você não servir ao Senhor. Ninguém saberá se não dispusermos o nosso coração em servir ao Senhor. E diz ainda: apartai-me, separai-me, coloque à parte Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Olha só que interessante. A Bíblia diz que havia profetas e haviam doutores. Creio eu, não está explícito aqui.
Mas havia uma característica da igreja primitiva. A igreja primitiva, ela tinha uma característica. Toda a igreja, no contexto da era primitiva, era tida ou possuía, vamos dizer assim, ela possuía influência total os 5 ministérios. Ou seja, na igreja havia apóstolos, profetas, está escrito, havia pastores, havia evangelistas e havia mestres, também está escrito. Até então, ainda não haviam instituído presbíteros, bispos, para cuidarem dessas igrejas locais. Mas num dado momento, o Espírito Santo, após os homens, após aquela igreja jejuar e servir ao Senhor, o Espírito Santo diz: separa Paulo, separa Saulo, separa Barnabé, porque eu tenho uma obra específica com eles. Aleluia, glória a Deus. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que, independente de qualquer coisa, no meio de quem você esteja, com quem você esteja, Deus tem uma obra específica com você. Glória a Deus. Aleluia. Não pegue carona no dom do teu irmão. Descubra o teu. Seja revelado a respeito do teu. Segunda coisa interessantíssima nesse texto. Calma, escuta isso. Eles estavam servindo e estavam jejuando. Servindo e jejuando. Por favor, eu quero que você preste atenção aqui em mim. Jejum, esse jejum que eles estavam fazendo, é diferente do jejum que tem sido feito hoje em dia. O jejum de hoje que as pessoas fazem é abstenção apenas de alimentos. Mas não é isso que nos ensina a Escritura. Quando a Bíblia fala que eles estavam servindo e jejuando, a Bíblia também está querendo dizer o seguinte: eles estavam abstendo-se de alimentos, mas estavam orando, mas estavam buscando, estavam na dispensação do Espírito. Por isso, o Espírito Santo falou com eles. Como nós poderemos ouvir a voz de Deus se não nos aproximarmos dele? Como poderemos nós ouvir a voz do Mestre se não temos contato, relacionamento com ele? Como é que eu posso querer entender, ouvir a minha esposa se eu não me aproximo dela para isso? Como é que eu vou saber as necessidades, os intentos, os anseios, os desejos que ela tem, se eu não tiver uma proximidade com ela? Deus, aleluia. Existem duas formas de você servir. Você pode servir no automático. O que é servir no automático? Você já sabe o que fazer. Quarta-feira eu prego. Já sei o que pregar. Qualquer um que estuda, qualquer um que tem um chamado, não precisa necessariamente estudar, mas qualquer um que tem um chamado, ou qualquer um que estude teologia, que entenda o que é uma homilética, consegue pegar isso aqui, escrever no sermão. Qualquer um que se forma para ser um professor sabe montar uma aula. Sabe ou não sabe o Nick? Tem mais algum professor aqui? Qualquer um que estuda para ser um professor sabe o que é introdução de um tema? Sabe o que é
apresentação desse tema, dissertação do tema, conclusão do tema. Pronto, acabou, está feito. É servir no automático. Uma vez, Lorna não vai lembrar disso, ela era muito novinha. Nós ministrávamos, congregávamos em parte da igreja que se reúne lá na Zona Oeste, lá em Santíssimo. E uma vez havia uma reunião, estava acontecendo uma reunião dominical, uma reunião geral da igreja. O louvor já tinha começado. E nisso que o louvor já tinha começado, um dos músicos estava tocando uma música, a música acabou. E ele continuou tocando. E o diretor de louvor queria adentrar uma outra canção e ele continuou tocando a mesma música. Isso tem pouco mais de 14 anos. Lorninha era bem pequena. Se fosse nos dias de hoje, nós diríamos que o músico estava offline. Completamente off. Até o momento em que o diretor de louvor não aguentou, a alma cresceu dentro dele, ele foi lá e desligou o amplificador. O cara se ligar e voltar para a terra. Estava no automático. Você sabia que você e eu, muitas vezes, chegamos aqui para servir ao Senhor no automático? Nós não criamos expectativas para servir. Nós não pensamos, hoje eu vou chegar lá e vou fazer, e vou adorar, e vou servir, e vou distribuir. A gente não cria expectativas. Nós já sabemos o que fazer. E isso é sinônimo, prenúncio de tragédia. Que isso, pastor? Está doido? Tô não. Vamos a 2 Samuel, por gentileza, capítulo 6. Eu quero que você escute, por favor, essa história. Segunda Samuel, capítulo 6. Olha o que diz o texto. Versículo 1. E tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus. Se você não sabe, eu vou te esclarecer. Naquela época, a arca de Deus tipificava a presença do próprio Deus no meio do povo. A presença da arca era para ser notada. A arca tinha que ser respeitada. Davi junta 30.000 pessoas. Se você parar para estudar o texto, você vai ver que Baalá de Judá era uma cidade que ficava ao norte de Judá. Só que antes de chegar a Baalá de Judá, você precisava passar por algumas cidades circunvizinhas. Segundo os teólogos e os historiadores, este número pode dobrar para 60 até 70.000 pessoas. Eu digo para você, como é que você consegue controlar 70.000 pessoas? Davi chegou, pegou aquela turma toda e partiu. E diz assim: para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca
arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab. Por favor, não esqueçam disso. Uzá e Aiô eram filhos de Abinadab. Pastor, quem era Abinadab? Abinadab era um levita sacerdote, da linhagem de Merari, levita sacerdote. Uzá e Aiô eram filhos de levitas sacerdotes, netos de levitas sacerdotes. Por conseguinte, eles eram também levitas sacerdotes. Até aí está tudo certo? Nada mudou. A Bíblia diz que a arca havia ficado um tempo na casa de Abinadab. A arca havia ficado durante um espaço de tempo à vista de Uzá, de Aiô, de Abinadab e de toda a sua família. Deixa eu elucidar isso para vocês. Quem aqui tem gato? Já teve gato? O gato, quando ele muda de um lugar, de uma residência para outra, ele fica alguns dias se acostumando com o ambiente. Ele não sai, ele não come, ele não faz suas necessidades. Ele fica ali, tudo para ele é novo. Para se acostumar com o ambiente. Chuvisco foi assim. Chuvisco ficou mais de uma semana trancado dentro de casa. Agora ele se acostumou com o ambiente. Agora eu quero deixar o chuvisco trancado dentro de casa e não consigo. Porque ele se acostumou com o ambiente. Imagina, o Brian vai passar um mês lá na casa da Vanessa. No primeiro dia, ele vai sentar e vai ficar quietinho. Vanessa vai toda hora ter que perguntar: tá com fome? Quer comer alguma coisa? Quer ir no banheiro? Quer não sei o quê? Porque ele está ali reprimido, tímido com o lugar. Um dia após o outro, ele vai se acostumando com o ambiente. Pastor, eu não estou entendendo nada. Calma, varão, calma. Eu vou te explicar. O que era a arca de Deus? O que era a arca da aliança? Era a tipificação da presença de quem? E esta arca estava aonde? Na casa de Abinadab. E quem era Uzá e Aiô? Eles estavam acostumados com a arca. Estavam acostumados com a presença de Deus ali. Você está entendendo? É assim que a gente chega aqui. Acostumados com a presença de Deus. Meu Deus. Não há expectativa. Nós não pensamos: amanhã eu estarei junto com a igreja, adorando ao Deus vivo. Eu quero dar o meu melhor. Eu vou chegar mais cedo, o pastor Rony não se estressar, para ele poder passar meu microfone para ficar bonitinho. Vou arrumar aqui o salão. Não. A gente costuma fazer tudo atropelado. Hoje, sabe que horas que eu fui almoçar? Almoçar 7h20 da noite. Será que tem alguém aqui diferente de mim? Será que somos parecidos? O que você acha? Entenda bem isso. Preste atenção. A arca estava ali. Os Aiô passavam, via a arca. Ia no banheiro, via a arca. Sentava na sala para comer, via a arca. Ligava no Netflix e via a arca. Tudo ali estava a arca. A arca para eles era coisa normal. Se fosse na minha casa, por exemplo, a pastora está aqui que não me deixa mentir, se a arca estivesse lá, ia virar o quê?
depósito de uma. Bota um negócio no canto lá da minha casa e passa lá no dia seguinte para você ver. Tá cheio de roupa. Costume. Só que, entendam bem, quem se acostuma com a presença de Deus, perde o temor pela presença de Deus. Tomemos cuidado com isso. Precisamos valorizar, temer, tremer diante da presença do Eterno. Aleluia. Se não me falha a memória, no capítulo 5 de Eclesiastes vai dizer que quando estiveres na presença do teu Deus, sejam poucas as tuas palavras. Meu Deus, aleluia. Se não sabe o que vai falar, fica quieto. A presença de Deus precisa constranger a mim e a você, inibir a mim e a você. Aleluia, Deus. Eu vou voltar ao texto. E porque um costume com a presença de Deus pode incorrer numa tragédia? Eu quero que você me acompanhe, por favor. Quem era Uzai e Aiô? Levitas e? Uzai e Aiô tem a missão de transportar a arca do Senhor. Pastor, e aí? Se você for estudar mais a fundo, você vai saber que a arca do Senhor, ela tinha 2 hastes para cada lado. Concorda comigo? Para que serve uma haste? Pega ali o carrinho de mão que está ali fora. Você vai ver que ele tem uma haste para você segurar. Porque serve para você. Quando Deus deu a ordem para que Moisés construísse, arquitetasse a arca, está escrito lá em Êxodo 25, Êxodo 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. O texto diz que as medidas foram perfeitas, mas havia uma razão pela qual o Senhor mandou que Moisés colocasse hastes na arca. Sabe para quê, meu amigo? Porque a arca tinha sido criada, arquitetada para colocá-la nos ombros. O que você quer dizer com isso, pastor? Primeiro erro de Davi. Davi pega a arca e bota a arca num carro de boi. Para que a arca havia sido criada? Para ser carregada aonde? Vou perguntar de novo. A arca foi carregada, a arca foi criada para ser carregada aonde? Então por que você está transportando a presença de Deus de qualquer maneira? Por que está levando, está empurrando a presença de Deus com a barriga? Olha o que acontece. Aleluia, Todos esses homens eram conhecedores de Deus, tinham intimidade com a arca, eram de uma linhagem sacerdotal. Não tinha como dar errado, Vanessa. Não tinha como dar errado, Flávia. Não tinha como dar errado, Márcio. Não tinha como dar errado. Mas o problema é que quando nós achamos que nós podemos sobrepujar a presença de Deus, a gente quer tentar carregar a presença de Deus com as próprias mãos.
Isso quer dizer o quê? A gente quer produzir, provocar a presença de Deus. A gente quer, com feitos humanos, com metodologias humanas, com técnicas humanas, provocar a presença de Deus no ambiente. E aí você pensa que aquilo é a presença de Deus. É muito terra para cá, muito mando para lá, e roda daqui, e roda dali. E no final, meu Deus, aleluia. Glória a Deus. E chegando a ele, de Nacon, versículo 6, estendeu usar a mão à arca de Deus e segurou-a. O que ia acontecer com a arca? A arca ia? O que ia acontecer com a arca? Diga mais alto, o que ia acontecer com a arca? O que Uzá fez? A intenção de Uzá foi boa ou foi ruim? Sabe aquele adágio popular? De boa intenção? A intenção de Uzá é boa? Deus não quer saber nem da minha e nem da tua intenção. O que Ele quer é obediência. Obedecer continua sendo melhor que sacrificar, gente. E vai ser melhor que sacrificar sempre. Uzá estende a mão contra a arca para impedir da arca cair. E diz a Bíblia que a ira do Senhor se acendeu sobre o céu. Deus ficou com raiva de Uzá. Deus olhou para Uzá e fuzilou Uzá. Sabe aquelas notícias que a gente não quer receber? Sabe aquelas notícias que a gente não quer acordar com elas? Pastor fulano de tal morreu. Cantor fulano de tal morreu. Nossa, mas logo ele. Um homem tão tremendo. Um homem tão usado por Deus. Nós vivemos uma época, meus irmãos, uma era em que hoje se busca mais ser usado por Deus do que ser aprovado por Ele. Camila, a Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro, por quê? Como obreiro? Não é usado. Se Deus te usa ou deixa de te usar, o problema é de Deus, a soberania é dele. Qual é a tua obrigação? Se manter aprovado. Porque Deus pode te usar, mas no final te reprovar. Não tenha ser usado por Deus como status de alguma coisa, não. Tenha ser aprovado por Deus como alguma coisa. Busque ser aprovado por Deus. Busque ser irrepreensível diante de Deus. Eu caminho para o final. Por favor, alguém me diga a hora. Oi? 9h28? Obrigado. A Bíblia diz que quando Deus feriu, matou Uzá pela imprudência dele, Davi ficou triste. Davi contristou-se. Versículo 9 diz: Davi temeu ao Senhor e disse: como virá a minha arca do Senhor?
Queridos irmãos, não permitamos que aconteça uma tragédia para que só então passemos a temer ao Senhor. Se tu desejas a presença de Deus, pergunte ao Senhor: Senhor, como trarei eu a tua presença? Como eu posso portar a tua presença? Como eu posso fluir da tua presença? Quais são os requisitos que o Senhor me exige para ser portador da tua presença? Aí nós entenderemos que segunda, quarta, sexta e domingo são apenas dias específicos para se estar junto com a igreja. Porque o teu cotidiano, o teu dia a dia na presença do Senhor faz a diferença. Eu não sei se você entendeu a mensagem. Aleluia. Mas saiba de uma coisa. Eu tenho uma notícia muito boa para você. Houve um determinado momento em que o véu se rasgou. Houve um determinado momento, a partir de um determinado momento, que nenhum sacerdote, levita ou qualquer coisa do gênero era mais necessário, porque com a ruptura do véu e através de um novo e vivo caminho consagrado por Jesus na cruz, nós passamos a ter livre acesso. Não mais a um pedaço de pau coberto de ouro com 3 elementos dentro. Não. Não era mais necessário uma caixa. Não. Agora você tem e pode desfrutar da presença de Deus em qualquer lugar. Basta dispor o coração. Aleluia. E aí? Faz diferença ou não faz? Que tal você se colocar de pé? Glória a Deus. Meus irmãos, você sabe o teu nível de intimidade com Deus? Eu não sei. Meu irmão está ao seu lado também, não sei. Você sabe como fala com Deus. Você sabe como você se relaciona com Deus. E você sabe exatamente como está o teu nível de relacionamento hoje. Eu quero te desafiar essa noite. A mexer nesse nível. A mexer nesse nível. Se você não tem, busque ter. Se você tem, mas é pouco, aumente. Deus, aleluia. Se você chegou num bom nível, transporte. Aleluia.
mas enchei-vos da presença de Deus. Queria que você curvasse a tua fronte, começasse a falar com Deus, a ministrar ao Senhor a respeito disso. Não espere por mim, não espere por ninguém. Fale você com o Senhor. Nós não temos um pedaço de pano para te oferecer ungido com o óleo de Israel. Nós não temos um punhado de areia do deserto de não sei de onde. Nós não temos nada disso. O que você precisa, e eu preciso, é entender que o véu se partiu de alto a baixo. Somos só você e o Senhor. Ele conhece você. Não mascara quem você é. Você não precisa. Ele conhece você por dentro e por fora. Ele conhece as tuas fraquezas. Ele conhece as tuas debilidades. Ele sabe aonde em você fica mais complicado. Ele sabe aonde teu calo aperta. Ele te conhece. Não tente palavras. Não produza palavras. Diga o que está no teu coração. Oh Senhor, nós reconhecemos, Pai, a nossa pequenez, a nossa miserabilidade, mas também reconhecemos a Tua poderosa graça derramada sobre nós. Não merecíamos, mas ela veio. E rendemos-te graças, Senhor, por Tua graça derramada sobre nós. Todavia, nós reconhecemos que graça sem temor, graça sem responsabilidade, graça sem conhecimento pode incorrer em desgraça. Livra-nos de toda desgraça, Senhor. Ministra, Senhor, os nossos corações esta noite. Que sejamos, ó Deus, plenos de Ti, não porque merecemos, não porque temos métodos para isso, mas porque, pela Tua graça e infinita misericórdia, o Senhor nos chama para perto e diz: eu quero me relacionar com você. Oh Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso estar perto de Ti. Seja, meu Deus, exaltado. Seja, Senhor, exaltado aqui no nosso meio, através de mim. E Senhor, cada vida que está aqui hoje, que está na sua intimidade orando e falando contigo, que está dizendo: Senhor, eu preciso me relacionar contigo, me ajuda, fortaleça esse irmão, Senhor, fortaleça essa irmã, fortaleça esse discípulo, para que em tudo seja o Senhor glorificado. Acreditamos que na presença do Senhor há fartura, plenitude de alegria, e em sua destra delícias perpetuamente. Precisamos, Pai, dessa fartura de alegria. Precisamos, Pai, oh meu Deus, desfrutar dessas delícias perpetuamente.
Não há nada, Senhor, melhor. Glória a Deus. Não há nada que se compare à esperança viva que temos, tua presença em nós. Aleluia. Aleluia. Oh, Senhor. Não há nada melhor, não há nada igual a que se compara